Estamos de volta com o grande debate. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal colha em até 5 dias os depoimentos dos presidentes de 4 empresas sobre uma possível atuação contra o PL das fake news. São elas Google, Meta, que é a dona do Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify e a plataforma Brasil Paralelo. Na decisão, Moraes diz que os mecanismos utilizados por essas Big Techs contra a proposta, abre aspas, podem, em tese, constituir abuso de poder econômico, bem como, eventualmente, caracterizar ilícita contribuição com a desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais, fecha aspas. O ministro também determinou que as 4 plataformas citadas removessem em até 1 hora todos os anúncios, textos e informações veiculados, propagados e impulsionados com ataques ao projeto de lei das fake news. Em caso de descumprimento, a multa é de R$150 mil por hora em cada um dos anúncios. Além disso, Moraes ainda quer que as Big Techs expliquem quais métodos e algoritmos foram utilizados na busca sobre o PL da censura. Sobre PL da censura, essa é a busca. Os motivos da vinculação e também quais providências estão tomando contra a desinformação atualmente. Em nota, o Google afirmou que apoia discussões sobre medidas para combater o fenômeno da desinformação e que todos os brasileiros têm o direito de fazer parte dessa conversa. A empresa negou que tenha alterado manualmente a lista ou as listas de resultados para favorecer a posição de uma página da web específica e que não ampliou o alcance de páginas contra o projeto de lei. Já o Spotify afirmou que, pelos termos e condições de publicidade da empresa, não são aceitos anúncios políticos na plataforma. Ainda segundo a nota, o anúncio de terceiros foi vinculado por engano e removido assim que o erro foi detectado. O Brasil Paralelo informou que a reportagem vinculada no canal sobre o PL apresentava os 2 pontos de vista, negativo e positivo, assim como manda os princípios do bom jornalismo, e defendeu que o tema deve ser debatido pelo bem da democracia para não gerar, abre aspas, mais danos que benefícios. A CNN ainda aguarda um posicionamento da Meta. Eu estou reunida com os nossos 4 debatedores na rodada, dessa vez Samantha Mayer, Lênio Streck, Roberto Tardelli e Armando de Matos Júnior, e a pergunta da vez é: as empresas contribuem com a desinformação ao criticar a PL das fake news? Vou começar com o Lênio Streck. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Oi, boa tarde Lu, boa tarde debatedores. Veja, essa questão aí desse projeto, eu não me empolgo muito com esse projeto, nem dá a impressão assim que o marco civil da internet não serve para nada. E nós temos uma grande legislação que é o Marco Civil e agora dá a impressão que nós voltamos ao início da modernidade. Nós tínhamos uma barbárie e agora nós estamos tentando a civilização, um certo neo-robesianismo, né? Um novo contrato social que se estabelece. Então, eu vejo que eu faria um projeto pequeno, um projeto 4 artigos, e deixaria todas as discussões cíveis sobre direitos, etc., para outro projeto. Eu faria pequenininho, só um CPF, só pode, para evitar essas fakes, esses perfis falsos, não botar nas costas dos provedores simplesmente, botar nas costas do cidadão e também no Poder Judiciário. Quem tem que fazer as punições é o Poder Judiciário. E tem uma coisa assim muito rápida. Nós temos o melhor código consumidor do mundo. Tem países que não têm código nenhum e funciona. O que nós fizemos aqui? Você é achincalhado por algumas empresas. Entra em juízo. Um mero aborrecimento. Não tem dano moral. Esse é o problema. Vamos fazer uma lei dessas, se não taxar e não colocar que cada vez que alguém é ofendido tem direito a X, não vai funcionar. Então, eu não me empolgo muito com esse projeto e
já escrevi muito sobre isso também e, portanto, não acho que nós estamos entre civilização ou barbárie, assim, né? E dá a impressão que tem um Sim. Armagedon pela frente entre o bem e o mal. Não me empolgo muito. Vou ouvir agora o Armando. As empresas, então, Armando, elas contribuem com a desinformação ao criticar o PL das fake news? Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui nessa bancada tão rica. O meu entendimento é claro que as empresas, como qualquer empresa no mundo, ela vai buscar aquilo melhor para si, aquilo que lhe interessa. Mas a força que eles têm, quando eles manipulam, quando eles colocam qualquer tipo de informação, isso tem um lastro muito grande, né? O que eu entendo, e acompanhando o que o colega disse agora também, mas agora já um entendimento meu, precisaríamos ter mais cultura com relação à internet, a utilização das plataformas, né? Para que as pessoas não repassassem alguma informação. Chegou uma informação para você naquele instante, a pessoa já imediatamente coloca no grupo, o grupo da família e outros grupos. Vamos verificar se aquela informação é verdadeira. Agora, respondendo sim a sua pergunta de uma forma direta, é claro que sim. Essas empresas têm interesse na manipulação e elas têm interesse que essa informação fique com elas, porque nós temos outros canais, temos outras formas de ventilar a informação no globo. E nós sabemos que alguns estão perdendo força. É claro que essas empresas eles querem inverter essa potência, essa força para as suas plataformas. E como foi dito agora, uma é dona da outra, né? Olha, essa é dona dessa, é dona da outra. Parece que existe no final de tudo, uma ou duas empresas estão comandando a informação nas plataformas digitais. Então, claro que sim, há um interesse direto. Agora, voltando, que seria o melhor dos mundos, a cultura digital. Tanto dos nossos jovens, como as pessoas que têm um pouco mais de idade, que manipulam a internet, lidam com isso todos os dias. Verificar se a informação, antes de repassar, antes de transmitir e até antes de comentar com outras pessoas. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro? Antes de ficar proliferando isso, e nós temos problemas seríssimos. Muito bem, vou ouvir agora o Tardelli. O Tardelli, as empresas estão contribuindo com a desinformação ao criticar o PL das fake news? Eu tenho medo de... Boa tarde a todos, perdoe a minha delicadeza. Boa tarde, Lene, boa tarde, Armando, Samantha, boa tarde, Lu. Eu tenho medo da expressão assim, se criticar pode ser alguma coisa ruim do ponto de vista legal, assim. O verbo criticar, para mim, é um verbo muito bem aceito. Nós temos que ter o direito de criticar. As empresas têm o direito de se manifestar. O que elas não podem é boicotar, o que elas não podem certo? É jogar fora da lei aquilo que a lei pretende que elas façam. Eu entendo o que o meu querido Lênio disse. Eu também não vejo nessa história da lei das fake news uma coisa assim. E a gente está acostumado no Brasil, Lênio, nós começamos a nos acostumar no Brasil com algo muito novo, que é a terceirização das investigações para as próprias empresas. O compliance não deixa de ser isso. Certo? Compliance é uma forma que nós inventamos, ou que foi inventada, de não se investigar através da autoridade pública, que é a que tem que investigar. Uhum. Perfeito. Então, o compliance é a primeira, eu acho o compliance uma distorção do sistema. Porque acaba dando ao particular deveres, responsabilidades e poderes que nós não conseguimos imaginar até hoje. Nós, por exemplo, toda instituição financeira tem um serviço de compliance. Eu costumo brincar que na padaria ali perto de casa agora não vai demorar muito um serviço de compliance para ver se eu tenho o direito de comprar um pão com aquele meu cartão de crédito ou não. Nós temos que limitar a isso. Eu acho que a atuação das empresas, dentro do interesse delas, é legítima. O que não se pode fazer é ameaçar, é aterrorizar, é espalhar fake news delas próprias contra elas próprias. Nós estamos vivendo hoje um mundo em que a disputa pela contra-informação parece ser mais importante do que a informação em si. Isso me parece muito preocupante. Muito bem, Samantha. Bom, eu queria levantar alguns pontos aqui. Eu entendo que não.
né? O fato de criticar, e concordo com o Tardelli, de você fazer críticas, de você discordar, faz parte do regime democrático. Essa questão do ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito ao ministro, de dar prazo para que as empresas se posicionem, me chama um pouco a atenção sobre o ponto de vista da legalidade. Não se abriu inquérito para investigar essas empresas. Isso está ocorrendo no âmbito de um inquérito já aberto, que sob o ponto de vista da legalidade é bastante questionável, porque primeiro você tem o fato e aí você tem a investigação. Está nesse inquérito, que a gente sabe que é sigiloso, é de difícil acesso aos advogados, é um inquérito interminável. Eu pergunto qual a competência do STF nisso, não é porque nenhum dos presidentes dessas empresas tem prerrogativa de foro no STF. As empresas, dentro de uma democracia, têm o direito de se posicionar favorável ou não a um projeto de lei. A questão do sistema de busca, ele altera. Se eu coloco o PL da censura, ele vai aparecer artigos que sejam relacionados ao PL como uma forma de censura. Se eu coloco o PL da fake news, aparecem outros sistemas de busca mais favoráveis ao PL. Isso tudo depende do jogo de palavras que você coloca para buscar. Mas, claro, tem que se investigar se houve manipulação no sistema ou não. Agora, o fato da empresa se posicionar faz parte do regime democrático. E aí me surge uma pergunta. Vamos supor que o Google tivesse colocado da mesma maneira uma nota favorável ao projeto de lei. Ele seria objeto de investigação agora, se ele tivesse posicionado favorável? Ou seja, se fosse favorável não teria investigação, então a gente tem uma única verdade, ou seja, só se pode ser favorável ao projeto da fake news, não se pode ser contrário? Concordo também com o professor Lênio, que eu acho que o Marco Civil da Internet resolve muito essas questões, e jogo aqui só a título de debate. O ministro Alexandre de Moraes já fez uma série de contribuições ao projeto de lei, né? Está chamando os ministros. Vamos supor que esse projeto de lei da fake news seja aprovado e seja um objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Alexandre de Moraes vai se julgar suspeito nesse processo? Muito bem, ela deixou aqui uma pergunta no ar, mas a minha questão, Samantha, antes de rodar a nossa reportagem, que eu preciso chamar a nossa reportagem, mas também é importante, quando o Google fez ontem a sinalização, ele não diz essa é a opinião do Google, essa é a opinião da nossa empresa. Ela colocou lá, o PL das fake news vai prejudicar a sua internet ou a sua navegação ou qualquer coisa parecida, que eu não lembro exatamente a frase. O fato dela não se posicionar dizendo que essa é uma opinião não seria, vamos dizer, o caso de ser... Tendencioso. Eu entendo que não, Luciana, porque em outras situações, como foi da campanha da vacinação, ela fez da mesma maneira. Ou seja, essa é a maneira adotada pelo Google de se colocar. E nas outras vezes que ela fez isso, ninguém questionou juridicamente. Muitas vezes, eu vou lembrar aqui o jornal Folha de São Paulo, que tinha exatamente uma seção também, o que a Folha pensa sobre. Isso dava muitos parâmetros para nós entendermos o posicionamento do jornal em determinadas situações. E ela dizia, por exemplo, a Folha é contra cotas. Era o que a Folha pensa. Então, te dá elementos para você entender que aquilo ali é uma opinião e não uma informação. Né, Tardelli? Olha, é aquela tal história, né? Tá no site, na página do Google, a informação, um pouquinho de abstração, né? Já seria o suficiente para imaginar que aquela é a opinião do Google. Né? Não precisa de um esforço de intelecção gigantesco, sabe? Eu chamo um cachorro de Bidu e ele vem, eu não preciso perguntar para o dono do cachorro se o cachorro se chama Bidu, né? Acho que as pessoas estão ficando esquisito essa história. Estava no site do Google, na página do Google, tá? Quem colocou isso lá? Foi o Google. Mas era um buscador, Tardelli. Desculpa, a minha função aqui é colocar elementos. É um buscador que se diz, num buscador você coloca lá uma palavra, uma situação e pelo menos você entende que virão todos os temas relacionados. Mas não estava no quadradinho da busca, estava embaixo. Estava embaixo. Exatamente. Certo. Aliás, eu soube do nome do Google fabuloso lá em Pernambuco, Sabidão. Eu achei fantástico, assim, o Sabidão, achei isso maravilhoso. Mas estava lá embaixo, eu não estava no quadradinho de quem está buscando informação. Se tivesse naquele quadradinho de quem está buscando informação como uma pesquisa direcionada e a única possível, vá lá. Mas não estava. Eu não sei, talvez eu não tenha muita abstração, eu não consigo entender muito bem as coisas.
Mas eu não vi esse tamanho dessa história, com toda a minha humildade.